Boa noite a todos, meus queridos amigos e amigas da Casa do Caminho. Estamos aqui dando continuidade, não é, nossa conversa, o nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre 165 anos do Livro dos Espíritos. Esse livro tão importante para todos nós, não é? Que vem trazer respostas sobre os nossos questionamentos, quem somos, para onde vamos, né? De onde viemos. Então, é uma obra, podemos dizer assim, maiúscula, não é? Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, agradecidos por todo o amparo, toda a proteção. Agradecidos por essa oportunidade ímpar de podermos estudar, de podermos nos esclarecer, podemos aprender e pedimos, ajuda-nos a internalizar todas essas informações para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos tão valiosos para os nossos corações. Ser conosco, ser com os nossos propósitos, com os nossos pensamentos, Mestre amado. E ajuda-nos a caminhar. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. Então, vamos falar hoje sobre 165 anos do Livro dos Espíritos e o que significa, né, essa obra para a gente, todas essas respostas trazidas pelos Espíritos nesse livro, né, a importância de Kardec em compilar, em analisar e observar essa obra grandiosa. Então a gente inicia trazendo um trecho, não sei o livro, o título do livro, mas essa informação foi trazida por José Herculano Pires. Então ele fala assim: foi há 165 anos, era um sábado, a manhã não despertara de todo, e desfrutando o ar levemente frio da manhã, um homem se dirigiu ao Palais Royal, à Galeria d'Orléans, em Paris. Ele era conhecido como pedagogo de renome em seu país e reconhecido internacionalmente. Era o professor Rivail e dirigiu-se à livraria Dantu, subiu as escadas e chegou à sobreloja. Naquela manhã, seu objetivo não era verificar nenhum de seus livros didáticos, pois que diversos livros ele publicara. O que se encontrava nas mãos da senhora Dantu, que era também a dona da livraria, era algo muito especial. Uma obra que abalaria os alicerces da ciência, da filosofia, da religião, ainda tão predominantes ali no mundo. E nesse livro estavam 501 questões que tinham a ver com a origem, com a natureza e o destino dos espíritos. A obra foi colocada então na vitrine, sobre veludo vermelho. Era o Livro dos Espíritos. Com a sua publicação, concretizou-se na face da terra a promessa de Jesus, do Consolador prometido. É a terceira revelação. Então, essa informação, né, foi trazida por José Herculano Pires sobre a ida de Kardec ao Palais Royal, né, onde tinha a Galeria d'Orléans, em Paris,
E isso aconteceu em 18 de abril de 1857. Se tornou um marco para o Espiritismo. É uma data super importante. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra da codificação espírita, trazendo os princípios fundamentais do Espiritismo, a base fundamental, o alicerce, escrito pelos espíritos superiores. Então, como a informação traz, eram 501 perguntas analisadas, comentadas, organizadas pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou mais tarde o pseudônimo de Allan Kardec. Mas por quê? Por que essa informação? Essa informação. Kardec, professor Rivail, ele era professor, pedagogo, era um homem da ciência, um homem conhecido, discípulo de Pestalozzi, autor de vários livros didáticos, de vários tratados sobre educação. Era uma pessoa engajada mesmo, né, na educação ali não só de Paris. Então, ele, seu guia espiritual, sugeriu a ele que ele assinasse com esse pseudônimo para que não houvesse uma confusão, para que, já que ele escrevia livros didáticos, não interferisse no êxito, no sucesso, dessa obra tão grandiosa. Então, em homenagem a uma das suas reencarnações que ele tivera no século I a.C., nas Gálias, que ele veio, ele tinha esse nome, Allan Kardec. Então, ele assinou ali o Livro dos Espíritos como Allan Kardec. Em 1860 é lançado a segunda edição do Livro dos Espíritos, não mais com 501 perguntas, mas sim com mais que o dobro, 1019 perguntas, porque havia uma necessidade de ampliar essa primeira edição. Por quê? Porque novas ideias estavam surgindo, outros questionamentos, e as informações dos espíritos, elas não podiam vir só de imediato, de uma vez só. A gente sabe que as novas ideias, elas vêm, primeiro há um preparo para que elas cheguem, para que não haja não se perca, não seja assim, sem fundamento, que elas se percam e aquele trabalho, então, poderia vir por água abaixo. E o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, e cada parte dá origem aos outros livros da codificação, que é o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Então, essas partes pelas quais elas vêm como divisão do Livro dos Espíritos, são as causas primárias, que dão origem à Gênese, do mundo espírita ou dos espíritos, que dão origem ao Livro dos Médiuns, as leis morais, que a gente vê toda ela no Evangelho, são os ensinos morais de Jesus, e a última parte das esperanças e consolações, que dão origem também, que se ampliam no céu e inferno. Então, para a gente entender como foi codificado esse livro, a gente precisa entender primeiro o contexto histórico
onde isso aconteceu. Quando a gente fala em 1857, 1860, a gente está falando do século XIX, meados do século XIX, um fenômeno muito peculiar, aguçou a curiosidade de muitas pessoas. Isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e na França também. Foi chamado de fenômeno das mesas girantes. Então, era um fenômeno onde as mesas elas se movimentavam, elas iam para um lugar, para o outro, elas saltavam. Então, isso gerava, imagina, né, uma curiosidade muito grande, como é que isso acontecia. Era o boom, né, dos salões em Paris. E essa informação, ela foi trazida, chegou até Kardec, foi trazida pelo um amigo dele, Monsieur Fortier, que os dois, tanto Kardec como Fortier, eles estudavam o magnetismo. Então, quando Monsieur Fortier chegou até Kardec, relatando, né, sobre esse fenômeno, Kardec respondeu naturalmente, não, isso é fluido magnético. É uma espécie de eletricidade que pode atuar em corpos inertes e fazendo com que eles se movimentem. Aí, bom, tempos mais tarde, o Monsieur Fortier chegou até Kardec, falando, olha, as mesas não só se movimentam, né, elas saltam, mas elas respondem quando são interrogadas. Aí Kardec, né, era um homem da ciência, um homem muito inteligente, e ele então responde ao Monsieur Fortier, eu só acredito vendo. Como é que uma mesa ela pode responder a perguntas, né, se ela não tem cérebro? Como é que ela pode sentir alguma coisa se ela não tem nervos? Então, mais tarde, por volta de 1855, Kardec foi convidado pela senhora Plany-Maison, né, para assistir ali ao vivo esse fenômeno das mesas girantes. E ele, então, comprovou que as mesas se movimentavam sim, né? E que elas respondiam, né? Elas se movimentavam, elas davam respostas de sim e de não através das pancadas que elas davam no chão, né? E Kardec começou, bom, se elas se movimentam, se elas saltam, existe aí uma causa. Havia uma causa com o que faz com que essas mesas elas se movimentem. E Kardec começou então a estudar. E ele viu que as respostas que as mesas davam através dessas pancadas eram respostas inteligentes, né? E que havia ali então uma espécie de intervenção, de uma inteligência diferente. Existia ali um poder, mas que poder seria esse? Que natureza, né, teria esse poder? Da onde, que origem viriam essas respostas, essas manifestações, enfim. E esse fato foi aguçando cada vez mais a curiosidade científica de Kardec, a ponto dele mergulhar, né, a fundo nesses estudos. Então, ele primeiro tratou de descobrir quem dava aquelas perguntas, aquelas respostas, quem transmitia,
aquelas comunicações. Qual seria a causa, a natureza daquelas comunicações? E obteve a resposta de que eram os espíritos. Né? E ele constatava que algumas vezes as respostas trazidas por aqueles espíritos tinham uma mensagem profunda, uma mensagem elevada, uma mensagem sublime, que só poderiam ser dadas por uma inteligência elevada, uma inteligência superior. Outras respostas não. Eram respostas mais comuns, mais levianas, mais num tom de brincadeiras, mais frias, que dava para perceber que não eram da mesma fonte das anteriores. Então, havia ali uma diversidade, não é, de comunicações, de linguagens, né, que esses espíritos, né, que esses seres, que quando eles traziam as respostas, Kardec constatava que eram informações ali de homens que já tinham vivido na Terra, pelo menos algumas comunicações, alguns homens, né? Então, Kardec, como um homem inteligente, não é? Um homem da ciência, ele desenvolveu uma forma de verificar se essas respostas, as respostas que os espíritos traziam, eram sérias, eram verdadeiras. Então, o que ele fez? Ele enviava, formulava perguntas e enviava essas perguntas para diversos médiuns, em diversos cantos dos mundos, né? Diversos cantos de outros países, de outros continentes, e recebia as respostas. E ele verificava que as respostas obtidas eram semelhantes, eram parecidas. Como os médios são diferentes, mas as respostas... Então, dessa forma, ele foi, aos poucos, compilando, organizando as perguntas, as respostas de temas que naquela época eram desconhecidos. Às vezes temas que tinham interpretações equivocadas, assim, mal interpretadas. Então ele ia fazendo perguntas em relação a esses temas, no campo da filosofia, no campo da religião, no campo da ciência. Então, Kardec, ele tinha uma missão, né? Tinha verdadeiramente uma missão. E essa missão foi revelada a ele pela espiritualidade. Né? Então, no livro Obras Póstumas, né, Kardec fala assim, pergunta, a espiritualidade. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Olha a preocupação de Kardec. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal. De preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não disponho. Então, Kardec não se achava
à altura de receber aquela missão. Aí veio a resposta, né, do Espírito de verdade. Confirmo o que foi te dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão, o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se, né? Combater o orgulho, a vaidade, não é? Ela somente pode justificar-se pela obra realizada. E tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Aí Kardec vem agradecer, não é? Essa informação trazida pelo Espírito de verdade. Agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis, e com teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, olha Kardec fazendo aí uma prece, né? Sincera, né? Com naturalidade, se colocando na postura, né, de quem precisa receber o quê? O amparo, a ajuda, porque Kardec ia enfrentar problemas de toda a ordem, econômicos, né, problemas de saúde. Então, ele não pede aí, né, para que essa missão seja afastada, né? Ele não fala isso. Ele pede força, né? E ele fala também que a boa vontade não desfalecerá, né? Então, a missão dele estava sendo ali justificada, né? Esclarecida pelos espíritos, e todo amparo ele iria ter, né? Então, a gente pensa assim, né? Esse livro, ele veio, né, claro que a gente estudar, ler uma vez só, não, tem que ser estudo diário. Uma vez perguntaram para Divaldo, né, ele falou, não, já li o Livro dos Espíritos uma vez, 2 vezes, isso no começo, né, quando ele começou a estudar a doutrina, a espiritualidade falou assim, não, são 100 anos para aprender o Livro dos Espíritos, né? Então é um estudo constante, um estudo, né, assim, com disciplina, não é? Com seriedade. Então esse livro vem mudar a nossa maneira de pensar, nessa maneira de agir, não é? Ele veio orientar as nossas vidas, veio orientar a maneira como a gente deve proceder. Ele vem dar um sentido, assim, às nossas vidas, porque vem esclarecer de onde a gente vem, para onde a gente vai, quem nós somos, né? Espíritos eternos. Não é um livro comum, que a gente, como eu falei anteriormente, que a gente pode ler de um dia para o outro. É ler uma pergunta, né, ver a resposta, analisar a fundo,
né, o que aquilo está significando para o nosso aprendizado. Não é esquecer num canto da estante, não, é um livro de cabeceira, né, que a gente deve estudar, que a gente deve meditar, que a gente deve reler constantemente. Na literatura espírita, né, traz que a gente sabe, a doutrina espírita surgiu, foi a primeira obra da codificação. Então, a doutrina espírita surgiu com o Livro dos Espíritos, né, e com o Livro dos Espíritos se propagou, se espalhou, se consolidou, né, no mundo. Antes do Livro dos Espíritos não havia o Espiritismo, não havia essa palavra, não é? Ela foi trazida por Kardec. E a gente traz José Herculano, finalizando, dizendo assim para os nossos corações: o trabalho de realização dessa obra é o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. Né? Olha quantas informações trazidas pela espiritualidade. Né? Quantas informações a gente tem ali: a escala espírita, imortalidade da alma, reencarnação. Né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Onde ele fala assim, Kardec não pergunta quem é Deus, né? Ele pergunta o que é Deus. É a causa primeira, né, de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Então, é estudar, né, meditar sobre esse livro, porque é uma obra, né, grandiosa para os nossos corações. Tá? A gente vai finalizando, agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos, né, a espiritualidade, agradecendo essa oportunidade de estudo. Né? O tempo é pouco, mas a gente dá umas pinceladas, a gente chama atenção pelo o que é mais relevante, e estudando sempre. Né? Fique com Deus, um beijo no coração de cada um